Oi. Oi, Fabi! Tudo bem? Aí que eu acho que eu não tô te ouvindo. Oi, Tudo bem? tudo, agora estou ouvindo. Muito bem. A gente estava esperando você conectar. O pessoal já está todo online aí. Vamos fazer a Aqui apresentação estou. primeiro? Vamos. O pessoal conhecer um Dá para pouquinho me de ouvir você. direitinho? Tá dando para ouvir direitinho. Tá, deixa eu só enviar aqui. Vamos lá, vamos começar mesmo. Então, boa noite, gente. Eu sou a Fabi. Nosso bate-papo aí, esse convite foi para a gente falar da sexualidade mesmo e quebrar alguns tabus, algumas coisas que tem coisas muito relacionadas à saúde, muita coisa relacionada ao emocional, à questão da autoestima. E aí é nessa pegada aí que eu venho. Eu sou terapeuta, eu já trabalho com mulheres já há bastante tempo e a gente encontra sempre, na verdade, no fundo, são quase as mesmas questões. Mas aí a ideia é essa. É um prazer conversar com vocês hoje aqui. Prazer é nosso. Eu vou me apresentar um pouquinho também. Tem bastante gente que já me conhece, que é paciente, que é amigo, aluno aqui da clínica. Eu sou a Érica, sou fisioterapeuta pélvica, eu atendo aqui no Meustase. E hoje a gente vai conversar um pouquinho e desmistificar os tabus e os mitos relacionados à sexualidade. Certo, Fabi? Certo? Então vamos começar falando um pouquinho exatamente da palavra sexualidade, né? Todo mundo confunde muito a palavra sexualidade com sexo. E a sexualidade não necessariamente é o sexo, né? A gente fala que a sexualidade é um abrangente de várias coisas, né? Ela tá ligada com a nossa autoestima, o nosso autocuidado, tudo aquilo que dá prazer pra gente, mas não necessariamente o sexo. E às vezes, quando a gente comenta alguma coisa de sexualidade, o pessoal já estala os olhos e fala: uau, já vão erotizar, já vão pro lado pornográfico da história. E hoje a gente está aqui exatamente para quebrar um pouquinho esse tabu e falar que a gente pode falar à vontade e tranquilamente, que a sexualidade ela é bonita, ela é linda, né? Falando e fazendo da forma correta, expondo da forma correta, a gente tem muito a agregar aí, tanto para a mulherada e para os homens aprender também, né? Para tirar um pouquinho desses tabus que eles ficam pensando às vezes da gente. É verdade. A gente está num momento da vida, acho que é tudo tão aberto, né? Tão falado, as informações estão aí, a internet está aí, mas ainda tem muita dessa confusão, né? E eu acho que é por isso que vem esse tabu. Quando a gente fala até, e da palavra sexo mesmo, o pessoal já vai para pornografia, para uma outra coisa. E aí, por isso que torna assuntos tão difíceis mesmo com a internet aí, que está tudo aberto, tudo para ser falado, né? Mas quando a gente fala que, vamos falar de sexo, eu me deparo muito com isso. Eu tenho um sex shop, então, assim, isso já vem uma barreira, né? Você fala assim, nossa, o que que ela tem? Mas a sua família sabe? Mas seu namorado aceita? Para ver o como vai essa confusão. E se a Sim, gente tem esse tabu, como que a gente vai melhorar os relacionamentos, né? Se a exato. gente não consegue a gente mesmo falar disso, vou melhorar isso como? E da onde que veio, né, Fabi? Como que surgiu toda essa história de tabu, de mito? Eu até converso com as minhas pacientes aqui, eu falo que isso às vezes acontece lá quando a gente é criança ainda, né? A forma como a mulher é repreendida enquanto menina, né, enquanto criança, já pode estar gerando aí conceitos diferentes, tabus diferentes, né? Então aquela frase que às vezes a gente escuta, não põe a mão aí, né? Não, é proibido. Mulher tem que sentar assim, mulher tem que falar assim. Então já começa desde a infância. E isso vai repercutindo ao longo da vida. E aí, às vezes, piora um pouquinho no primeiro relacionamento, na adolescência, onde a mulher acaba tendo alguns conhecimentos com relação ao hormônio, o que está acontecendo com o corpo. Aí cria mais tabus, né? Que tem o verdadeiro não me toque, ou melhor, não se toque. E eu brinco até também que, às vezes, a parte religiosa, ela ajuda em alguns quesitos,
Porém, nessa parte de sexualidade, algumas religiões atrapalham um pouco pela forma como é colocado isso, né? O não poder, o proibido. O que é proibido? Será que é proibido mesmo para você ou para a religião? O que você quer, né? O que a mulher deseja, como ela se conhece. Então, eu acho que esses mitos, esses tabus, a gente tem que ir quebrando, e quebrando de uma forma verdadeira, eu falo. Não de uma forma pornográfica, de uma forma pesada, que é às vezes o que o pessoal expõe e o que o pessoal coloca na mídia, né? A gente tem que quebrar esse tabu mostrando, na verdade, o quão lindo é, o quão bonito é você se conhecer, o quão bacana é você se tocar. E não da forma se tocar, que às vezes a gente já está indo direto para o assunto de masturbação. Não! O tocar o seu corpo, né? Tocar, sentir a sua pele, o seu cabelo, como que você tá naquele dia, respeitar os seus limites. Então tem tanta coisa que envolve, né, Fabi? Você sendo terapeuta, eu acredito que também deve escutar várias histórias, né? Que acabam puxando lá da infância, não é verdade? Eu acho que a frase que vem do fecha as pernas, e infelizmente deram muitos nomes ruins, né? Então, assim, por que que hoje a mulher ainda se sente tão incomodada com o cheiro da vagina dela? Porque ela viu lá atrás que tem cheiro de bacalhau, que é pedido, que tira a mão daí por isso. Enquanto o menino, quando começa nessa fase e vai se descobrir, é incrível, né? Olha É só, lindo, já virou homem, é né? Já fantástico. tem tudo maravilhoso. A menina não, então assim, é normal a gente crescer com esse pudor, com esse conceito de que não pode, né? A gente vem quebrando isso há pouquíssimo tempo. Então, assim, como que de repente uma mulher que sempre ouviu que não pode, que é pedido, que é um monte de coisas às vezes bem avacalhadas, vai hoje se olhar, né? A gente passou por pouco tempo e foi uma briga muito grande de começar uma onda de plástica íntima, porque até padrão, né, na nossa pepeca queriam colocar. É Então, o assim, famoso isso vai. tem que ser rosinha, tem que ser tudo bonitinho no lugar. E, gente, por favor, né? Ninguém é Barbie. Tem Não diversos é? tipos, de todos os tamanhos, cores. Então, é complicado, né? É não é Photoshop, né? O pessoal quer tipo uma coisa, só que essa cobrança do lado masculino existe em uma outra proporção, né? Sim. A questão do tamanho é o que causa o impacto. A gente que sofre muito mais essa cobrança aí. Então, assim, eu atendo mulheres que não se permitem receber um sexo oral porque ela acha que o cheiro não vai agradar a outra pessoa. Então, Sim. assim, é tão louco que ela só acha, né? E, O parceiro nunca nem falou isso para ela. e às vezes esquece, né, Fabi, que na verdade o que faz, instiga o homem, né? Na verdade, é o cheiro da mulher, é o cheiro natural. Né? A gente não está falando de odor, a gente está falando de cheiro, né? O cheiro do hormônio, o famoso feromônio. Isso atrai, isso o homem gosta. Então, aquela coisa de cheirar morango, cheirar maçã, gente, não, é o cheiro natural, o cheiro Isso é natural. coisa nossa. É. Então, é muito bacana a gente conversar sobre isso e até falo pelo lado da erotização, que às vezes o paciente fala para mim, nossa, Érica, mas o parceiro tá me cobrando que eu faça isso. Que eu faça o quê? Igual a moça do filme. Opa, peraí. Qual é a parte que a pessoa não entende que é um filme? Que é uma gravação, que vai horas, que para, volta, às vezes tem medicamento envolvido, né? E como que você vai ser igual? Como você vai fazer igual? Você está sentindo para fazer igual? Né? Então, isso às vezes pesa um pouco na cabeça, porque a mulher se cobra querendo fazer igual. Mas, gente, não está sentindo, não é igual, não é um filme. Né? Eu até brinco, falo assim, bom, já que ele está te pedindo para fazer igual o filme, pede para ele fazer igual o filme também. 3 horas ali, ó, lindo. Ué, se a gente consegue fazer igual o filme, por que, que ele não? Porque no filme não fica 3 horas lá a ação, né? Bora lá, vamos Exato. trocar então, não é verdade? Então são muitos conceitos errados, né? E a mulher, infelizmente, a gente vai colocando na cabeça e vai cada vez mais se escondendo e sofrendo por isso, né, Fabi? É um sofrimento grande, inclusive.
muito grande. Assim, a gente tem que procurar, eu acho que é colocar as coisas a nosso favor. Eu falo que a mulher ela tem um poder incrível, ela só não está sabendo usar. Então, quando a gente fala de filme pornô, e tem mulheres que questionam e tem um certo ciúmes até desse filme. E assim, né? Acho que a gente tem que parar com essa questão de concorrência, de comparação. É um filme, ponto. Ah, mas acontece tal coisa, não sei o quê. Leva o que você pode levar para sua relação. Tem uma posição que você vai curtir, tem uma fantasia que você vai ser bacana, traz isso positivo para o seu relacionamento, para você. É que a gente tem a mania da comparação e da coisa ruim, né? Ai, porque eu tô mais gorda do que aquela moça. Ai, porque aquela moça tá com a bunda assim. A gente só vê isso, sendo que, na verdade, a gente pode tirar frutos disso de uma maneira incrível, né? Com certeza. A mulher só pensa menos em sexo porque o homem fala disso o tempo todo. A mulher não. Essa é a diferença, porque pra gente é tão importante quanto. Então, assim, tira esse preconceito do filme pornô, mas traz essa questão, assim, tipo, o que eu posso trazer para minha vida, né? Então, puxa a realidade, são 3 horas, rola remédio e muito mais coisas, mas eu percebi que meu marido, meu companheiro, minha companheira gosta disso, porque a gente percebe. Por que não? Exatamente. Né? Traz isso para relação. É que a gente vai muito pro que é ruim, né? Com certeza. A gente tem esse hábito do ruim, né? assim. Não enxergar outra parte da história. E até com relação a isso, várias perguntas que eu recebi, né? Acredito que você tenha recebido algumas também, mas a maioria estava falando em questão de vergonha, né? Então, o meu relacionamento não tá legal porque eu não me solto na cama. O meu relacionamento não vai bem porque eu tenho vergonha de fazer algumas coisas. Isso vai desde posição, de experimentar algo novo, enfim, né? Os produtos eróticos. E eu acredito que nada mais é a vergonha da gente saber por que ela tá aí. Da onde ela tá vindo? Vergonha do quê? Né? É o corpo? É de falar? É de talvez respirar mais forte? Vergonha do quê? Qual é essa vergonha? Né? O que está envolvendo essa vergonha? E eu acho que dentro dessa vergonha entra o autoconhecimento. Né? Se a mulher não se conhece, se a mulher não se permite experimentar e sentir, como que ela vai falar isso para o parceiro? Não necessariamente, às vezes, namorado, marido, mas o parceiro dela, quem ela escolheu para ter uma relação sexual. Né? Se ela não sabe. E às vezes nem ela, exatamente, nem ela sabe o que está faltando, né? Eu escuto de muitas mulheres assim, ai, não tá bom. O que não tá bom? Ai, não sei, mas não tá bom. E às vezes também se você joga tudo no parceiro, né, Fabi? Às vezes aquela mania, ele não sabe, não é tudo bem. Tem várias coisas aí com relação a homem, saber, não saber direito, mas eu falo, você falou, você induziu, você comentou o que você gosta, o que te dá prazer, que também a outra pessoa ela não tem uma bola de cristal para adivinhar, né, para saber. Né? Então, assim, o autoconhecimento, ele te ajuda em tudo. Ele te faz elevar no sentido de falar, eu gosto assim, eu quero assim, né? E tá complicado. Já vou aproveitar que rolou uma pergunta até exatamente disso. Como é que eu falo pro parceiro o que eu quero? Porque às vezes tem uma vergonha de falar o que quer, porque não sente uma abertura para isso, né? Sim. E aí eu já estou respondendo essa pergunta, eu costumo falar que a gente tem que dar uma erotizada a mais no nosso dia a dia. Porque às vezes também a gente está morrendo de vontade, mas a gente espera que esse parceiro, essa parceira, que venha nos procurar e aí aconteça. Exatamente. Mas a outra pessoa passou um dia tão louco, tão cheio de coisa, tão corrido, que não é por mal. Sim. Mas acabou não esquentando. Então, por que não provocar essa pessoa no decorrer do dia? Manda uma mensagem. Sim, né? Dá uma foto. Você vai... Às vezes, eu falo que às vezes até os emojis que estão aí, né? Tem bastante agora, né? As figurinhas. A gente pode começar do mais simplesinho e depois ir crescendo nessa provocação, né? Mas tem muita coisa que dá para fazer, né, Fabi? Uma foto de lingerie, da lingerie. Você não precisa nem estar vestida. Pode dizer
muito. Sim. Uma foto da sua perna cruzada, você trabalhando só foto da perna cruzada, pode dizer muito. Com Então, assim, certeza. a gente tem que usar a nossa criatividade, né? Estamos aí para ajudar isso, para Sim. ir soltando, para deixar o outro sentir, perceber e entrando com isso aos poucos, porque para as pessoas ainda não é tão fácil assim, né? Então, vai deixando a entender que você quer alguma coisa quando chegar, e Uhum. na hora que chegar, tem coisas que o outro, foi como você disse, não tem bola de cristal. Então, Exatamente. você vai ter que pedir, E, né? lembra... E às vezes ele só está esperando você pedir. e lembrado que o sensual, ele é bonito, né, Fabi? Ele não é feio. Parar de pensar que o sensualizar é feio. Uma mulher sensual é bonita. É diferente o sensual do vulgar, né? Então a gente tem que tirar, desmistificar isso da nossa cabeça. É bonito ser sensual. E não necessariamente você precisa ser vulgar para isso, né? E toda mulher é. Toda. Não existe uma Exatamente. mulher que não. Ela só não está sabendo lidar com esse poder que ela tem. E Sim, aí, 99% é a bendita autoestima que está atrapalhando. Porque a pessoa vai esperar para tirar aquela gordurinha. A pessoa vai esperar quando o bumbum estiver mais empinado. Ai, quando eu perder não sei quantos quilos. E aí ela mesmo se bloqueia e não deixa essa sensualidade que já existe nela transbordar, né? Porque a gente é sensual o tempo todo. com É certeza. só É só abusar da sensualidade que está dentro de cada uma de nós, não é? com certeza, com E, certeza. e tudo isso, né, Fabi, com relação ao autoconhecimento, aos mitos e tabus, eles acabam ocasionando algumas coisas também com relação ao fisiológico do corpo humano, né? Eu falo do fisiológico por trabalhar com isso. Então, eu recebo muita queixa em consultório com relação à dor. E dor no que, Érica? Ah, dor na penetração, às vezes dor para fazer o exame, né? O Papa Nicolau, a hora de colocar o espectro. Então, e é normal sentir essa dor, né? O pessoal fala assim, ah, é uma dorzinha. Ah, mas desde quando você tem essa dor? Não, desde sempre. Sério? Mas quem falou para você que essa dor é normal? Ah, não ligo. Então, gente, dor é um sinal que o nosso corpo já está falando que não tem, aliás, que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa diferente ali. Então, eu sempre falo que a gente tem que descartar as possibilidades de infecção, né? A partir de bactérias, essa parte mais da área médica. Descartado isso, opa, e aí? Será que essa dor não é muscular? E por que essa dor? Né? Que muita gente desconhece no sentido de que é uma dor tratável. Né? Às vezes o pessoal sofre aí a vida toda, o pessoal fica dos 18 até os 40 anos, né? Sentindo dor numa relação sexual ou num exame de rotina, achando que é normal. Então, o que acontece, Fabi, com essa musculatura, né? Essa musculatura, ela vai criando uma tensão. E essa tensão a gente correlaciona com um ciclo de dor. A partir do momento que a pessoa tem um trauma nessa região, e eu falo trauma não só no sentido de machucar, ou no caso de um abuso sexual, eu falo trauma de sensação também. Então, às vezes ela foi ter a primeira relação sexual dela, tava tudo bacana, né? Era o parceiro que ela escolheu, enfim, mas não foi prazerosa. Ela sentiu dor por um desconforto, talvez não era o momento de uma penetração. E essa resposta de dor, o corpo ele guarda. Ele guardou. E aí, toda vez que essa mulher ela for ter uma relação sexual, ou ela for fazer um exame ginecológico, o corpo já vai dar um gatilho dizendo, ó, vai doer. A partir do momento que o corpo fala vai doer, a musculatura ela já se contrai inteira. A partir do momento que a musculatura contraiu, ela vai sentir mais dor ainda. E isso não passa. Ele vira um ciclo vicioso mesmo. A gente chama de dor, tensão e dor. Né? Fica nisso. E, Érica, mas como que eu vou tratar isso? Né? Se é muscular e às vezes até algum profissional falou para mim que é normal. Vamos lá, agora vai entrar a minha especialidade. Então, a gente faz uma avaliação pélvica, né? A fisioterapia pélvica. A gente avalia essa musculatura, vê como que ela tá. E, geralmente, uma musculatura assim, além de tensa, ela tá fraca, né? E aí, a gente vai cuidar dessa musculatura. Érica, mas eu vou cuidar só da musculatura? Não. Eu costumo dizer que é um trabalho multiprofissional.
Então, eu trabalho com a parte muscular, mas eu preciso da Fabi como terapeuta. Porque um trauma, ele gerou dano na musculatura, mas ele gerou dano emocional também. E o emocional vai estar envolvido com a autoestima, que vai fazer a lembrança lá da criança que foi reprimida. Então, geralmente a gente trabalha em conjunto. Dependendo da paciente, 4 sessões, 6 sessões, a gente consegue solucionar. E a maioria das vezes, Fabi, zero dor. Zero dor. Então, assim, tem tanta coisa escondida aí, e no sentido de não divulgada que a gente pode trabalhar, né? E que os famosos tabus e mitos acabam ocasionando. E a dor na relação e com exames, enfim, é uma delas, né? Não sei se você recebe bastante essa queixa em consultório. É o que a gente tem que entender sempre, é o que eu falo, é bem isso. Dor não é normal. Não é pra gente sentir dor, é pra ser gostoso. Exatamente. Não é que, ai, comigo é assim. Não, não é pra ser. Então, assim, a primeira coisa realmente é buscar o que isso tem de físico, né? Porque, assim, a gente sabe que algumas situações causam um desconforto, uma dor. Quem tem endometriose, em alguns casos, acaba tendo dor na relação, não é sempre, não é em todas, mas pode ter alguma dor. Então, assim, descartou essas coisas, a gente tem que avaliar. Muitas vezes, quando a mulher começa a sentir a dor, ao invés dela ir buscar o que é e como resolver, ela vai travando e aí ela faz o quê? Não, não é gostoso, não vou fazer mais. Isso não quer dizer que ela não sente falta, isso não quer dizer que ela não queria viver diferente, mas ela traz essa trava, né? E aí eu acho que é a falta de conhecimento que é o problema. Exatamente. Porque a gente fala tanto sobre, né, os prazeres e muitas mulheres sentem dor e não falam. Não falam nem para uma amiga, nem para alguém ali. Não, porque isso para ela guarda, né? E foi o que você Acaba falou, às se vezes tornando normal, né, Fabi? é normal e não é. É para ser gostoso. Eu falo, gente, o sexo é para ser bom. Se não for bom, tá errado. É simples assim. A gente faz para ter prazer. Então, assim, se não tá bom para um dos lados, opa, vamos olhar que tem coisa errada. E às vezes é muito fácil de resolver, né? A gente que cria tudo. Nossa mente cria um negócio imenso. Ah, então não vou conseguir. Ah, então tenho tal doença. Tudo tão grave. E aquilo que eu falo muito para a mulherada é que musculação não é só para o braço, né? Exatamente. A gente tem... Não é só para empinar bumbum, não, gente. A gente tem que cuidar dessa musculatura, porque lá na frente isso vai fazer diferença. A musculatura então, pélvica, né? Ela tem que ser tanto fortalecida quanto alongada também, né? Então, às vezes, ela tá tensa. Então, a gente tem que trabalhar nos dois sentidos. Por isso que a gente tem que fazer essa avaliação para descobrir como que tá essa musculatura. Ela é mais tensa, né? Ela tá com um ponto de tensão e tudo isso a gente consegue resolver? Consegue. Tudo isso. Rápido, né? Olha só. Falou que depende delas também, né, Fabi? A gente dá aquele puxãozinho de orelha. E, às vezes, com relação até ao autoconhecimento, Fabi, teve algumas perguntas também relacionadas à masturbação, né? Que a pessoa tem vergonha de se masturbar. E aí? O que você me diz com relação ao seu lado terapêutico, né? Vergonha de se masturbar, o quê? Comum, né? É muito comum. A ponto de eu falar assim, que tem mulheres que precisam aprender a fazer. Como fazer? Porque ela até se empolga, tipo, tá animadinha, tá com vontade, quando coloca a mãozinha na pepeca, vem alguma coisa e fala, tira a mão daí, ela tira e parou. Acabou. Exatamente. Então eu falo assim, tipo, né? Imagina, a mão só encostou ali e já não pode, né? Então, assim, eu sou muito daquela que, tipo, começar. Você precisa, tudo na vida você precisa começar, né? Então, assim, banheiro e chuveirinho, mulher, pode trazer sensações maravilhosas. Então, a gente não precisa ir colocar a mão, porque às vezes a mão, no começo, trava. Exatamente. A mão sou eu me encostando. Então, a gente vai descobrindo outras possibilidades, né? E é um toque, a masturbação não é só colocar a mão, seja no clitóris ou penetrar o dedo, não é isso, né? A masturbação vem de você sentir a sua mão
no seu corpo, no seio, na perna, no pescoço, se fazer um carinho. Sim. Porque se a gente reclama que o outro foi direto ao ponto e a gente não gostou, como é que na masturbação a gente vai direto ao ponto e a gente não vai gostar também? Exatamente. Né? A gente Então, assim, acabou tudo que a gente induzindo pensa isso. que a gente pensou que a gente quer que o outro faça na gente, comece fazendo em você. Sim. Vai travar, não acha que no primeiro dia ai, acabou a live, tomei banho e já consegui. Não é tão simples assim para algumas mulheres. Respeite o seu tempo, o seu dia, sabe? A sua vontade. Toma um banho gostoso, relaxante, põe um aroma, se permite a todas essas sensações. O Sim. sexo está envolvido com muita coisa, né? É um dia, o estresse, é tudo que aconteceu. Por que a masturbação tem que ser assim tão prática? Mas, eu acho que assim, é o principal. A gente tem que perder a vergonha de pegar o bendito espelhinho e colocar lá e se olhar. A gente tem que Isso saber é a falado nossa sempre, né, corpo. Fabi? Bom saber que você também fala isso, porque eu falo isso. Eu tenho até um Nossa, espelhinho muito. no consultório. Eu falo, pessoal, tem que aprender, né? O que é o quê? Aonde sai o quê? Aonde entra o quê? E elas não Como você vai conhecem, né? saber que tem alguma coisa errada ou não se você nem você sabe, Sim. E né? além do espelhinho, geralmente a gente tem alguma coisa para mostrar também, né? A gente sempre, Ah, vou pegar a gente sempre mostra, Fabi, uma né? mesa. Pra pessoa Aqui, ó. saber onde que é. Porque às vezes o pessoal acha engraçado falar, ah, mas não é possível que eu não sabe. Gente, não sabe. Às vezes o pessoal acha que o xixi e a menstruação saem do mesmo lugar, não é? Então, assim, aonde é o quê? Aonde é os grandes lábios, né? Onde são os grandes lábios? Onde são os pequenos lábios? Clitóris, entrada da vagina, ânus. Gente, tem muita coisa aqui. Muita terminação nervosa, né? Então, não é direto o dedo de penetrar o dedo no canal vaginal, não. Tem tanta coisa para explorar, tanto na vulva, né? Que é essa parte externa da vagina, quanto no seu corpo todo. O dedo, vamos brincar aí, vamos jogar ele por último, né? Na hora que você tiver vontade, se sentir bem. Não é, Fabi? Olha lá, Com inclusive, certeza. até os modelos para a gente ensinar, eles são diferentes. Eu, Então, como que vai ser igual o natural, né? Se até o anatômico é existe. diferente. Nada é igual, né? Nada nessa vida é igual. E é lindo Exatamente. ser diferente, é maravilhoso ser Sim, diferente. é um ser Então, único, assim, né? tira o seu padrão desse de achar que é da outra pessoa, é assim, é assado, para. E é isso, é tipo, é olhar, é conhecer, é entender cada parte ali. E aí, ali a gente já começa com mais carinho, né? Eu acho que falta a gente respeitar um pouco mais o nosso corpo, né? É, Olhar um pouquinho com amor mesmo para ele, assim. O corpo é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem aí inúmeras sensações, possibilidades. Então é um pouquinho mais de carinho, de cuidado mesmo, é o, de abrir a cabeça para experimentar as coisas, né? é o Pode ser que você permitir não você se goste, sentir, né? né? Sentir as sensações que isso proporciona, né? Exatamente. E Às aí vezes perdem também sensações maravilhosas. e às vezes depois disso, né, Fabi? Aí você se conheceu, aí você experimentou o toque, né, do dedo, enfim, de qualquer coisa. Aí a gente entra onde? Vamos nos brinquedos. Vamos aperfeiçoar isso, né? A gente chama até de brinquedo, mas na verdade eu gosto de falar que é um auxílio, né? Passa até da brincadeira aí. Ele chega a ser um auxílio mesmo, porque a gente também usa isso em consultório. Ah, Érica, mas o que que você faz com o vibrador no consultório? A gente usa exatamente para relaxar a musculatura, né? Por isso que eu falo, ele é um acessório, né? Ele ajuda. E recebi perguntas também, Fabi, com relação a isso. Que tipo de acessório eu posso usar? Ah, mas eu tenho vergonha de ir ao sex shopping e comprar aquele, né, vibrador que tem o formato de um pênis. Não, gente, tem tanta coisa antes do formato do pênis, tantas coisas. E a Fabi vai mostrar alguns pra gente, né, Fabi? Separei uma mesa aqui com alguns quando a gente começou a conversar. Aí, na verdade, a questão do vibrador vem muito. As mulheres ficam com receio
de quando tem um parceiro homem que ele se sinta constrangido porque para ele é uma competição, né? Então ele enxerga um vibrador como um concorrente. Não dá para ser concorrente, porque eles fazem coisas muito diferentes, né? Com Então, certeza. assim, já começa por aí. Não vai concorrer. E não tem chances dela gostar mais do vibrador do que de você. A não ser que você seja tipo, não tô nem aí, é muito ruim mesmo, aí realmente a gente vai trocar. Tá pedindo, né? Se o cara tá disposto, não é? Se o cara tá disposto também, não vai ser esse concorrente. Então, assim, eu peguei esse, que eu gosto até pela diferença dele, ele tem algumas bolinhas, eu vou virar, ver se dá para aparecer aqui. Deu. Ele tem várias bolinhas. Uhum. Então, assim, já é um toque mais aveludado, ele já é extremamente anatômico, então ele já pega outros pontos também. A gente não usa só para fazer a penetração. Então, com o vibrador você consegue explorar tudo. Na caixinha vem escrito em muito, massageador. Né? Então, assim, usa essa vibração mesmo em todas as partes do corpo. Né? A gente está falando de seio, de barriga, de coxa, de braço, de pescoço. Explora o corpo. A gente está muito preso que a gente vai pegar um vibrador para fazer penetração. E nem sempre é isso, né? Então, esse aqui faz a penetração e tem o estímulo do clitóris aqui. Mas a gente tem alguns que são esses assim. Então, ele tem um controle e aí ele tem o bullet aqui. Que ele não vai ter penetração, ele só vai ter o estímulo mesmo, essa vibração. E aí, é para brincar sozinha e é para brincar dois. Não é porque tá com um que não vai estar com o outro, sabe? Acho que assim, é um relacionamento aberto nesse caso mesmo, né? Vamos todos ali brincar, e assim, e vai trazer muito prazer tanto para o homem quanto para a mulher. É uma questão de se permitir, mas também de aceitar conhecer. Sim. Se explorar, né, Fabi? Explorar a região, explorar o corpo, né? Com certeza, sim. Assim, a gente tem as áreas de prazer no corpo todo, né? Às vezes em lugar que a gente nem imagina. A famosa ponta da perna, panturrilha, às vezes atrás, dependendo do toque ou o que você usa para tocar, ela te dá uma sensação de prazer. O corpo todo reage, né? E a gente não pode esquecer que a mulher, ela demora um pouco mais do que o homem para ter as reações e para chegar exatamente nas fases completas, né? Então, às vezes, o toque, o beijo, o abraço, o estímulo de um vibrador, né, de um massageador, ele faz toda a diferença. Né? Ele não é igual a Fabi comentou, ele não vai competir, né? Ele vai auxiliar, ele vai acrescentar, é algo a mais. E faz bem só para a mulher? Claro que não. Gente, uma mulher que ela tá sentindo prazer, uma mulher que ela tá feliz, uma mulher que ela tá entregue à relação, eu tenho certeza que o homem vai se beneficiar muito mais também, porque a entrega é maior, né? E assim, até muitos homens que eu atendo também, eles mesmos falam que não tem nada mais prazeroso do que ver uma mulher tendo prazer com ele, né? Então, assim, quando a mulher consegue se soltar e tem essa cumplicidade, essa parceria para isso, gente, esse é o maior afrodisíaco que tem. Porque o cara vai estar ali pensando, olha como eu sou fantástico, olha o que eu faço com ela. Então, assim, porque tem um jogo de ego nisso tudo, né? Com certeza. E que é o que eu falo, a gente pode muito usar a nosso favor mesmo. Então, se ele já está olhando ali, ele já está babando por você. Né? Já tira essas neuras, porque ele já está babando. Sim. Então, quanto mais você se permitir sentir prazer, mais seu parceiro ou sua parceira vai gostar disso, vai querer explorar isso. Exatamente. Porque é delicioso ver que a gente também está proporcionando prazer para o outro, né? Se um dos lados não está preocupado com isso, tem coisa errada no relacionamento. Porque um relacionamento saudável, os dois lados, eles querem que o outro sinta prazer. E que sinta muito prazer. Sim. Então, assim, o afrodisíaco está aí. Né? Então, é o explorar isso junto mesmo. É o inovar, né, Fabi?
Muito. A bendita da rotina. Que aí, assim, todo mundo é culpado. Eu falo, quando falou que tá na rotina, não tem essa de inocente, não. Tá todo mundo culpado, É, né? culpa dos dois. Nenhum dos lados entra na rotina sozinho. Os dois entraram juntos. Um puxou e o outro foi. Exatamente. Mãozinhas E aí dadas. eu falo, exato. Falo assim, a mulherada precisa parar com algumas coisas. A gente se preocupa tudo, tanto num conjunto, né? Disso que a gente está falando, que os homens já cresceram com essa questão muito mais solta, muito mais livre. E, Sim. na verdade, a mulher já vem com aquilo que, não, a bendita da dor de cabeça. Por quê? Porque eu estou cansada, porque eu briguei no trabalho, porque o filho aprontou tal coisa, então ela leva esse estresse para a cama, vamos falar assim. E eu falo, quando a mulher descobre que ela não precisa estar relaxada para ter um sexo gostoso, ela precisa muitas vezes de um sexo gostoso para relaxar, ela descobre o mundo, assim, ninguém mais para essa mulher. Porque Exatamente. ela vai entender que o sexo cura dor de cabeça. Cura, sim. Né? Porque a gente acontece ali várias coisas. Então, a gente que tem muito isso, fala assim, hoje eu estou cansada porque eu tinha que ter feito a depilação assada, porque a minha calcinha é assim, porque não sei o quê, não sei o quê. A gente que cria um monte de pretexto. E, A na gente se verdade, preocupa usa demais. isso demais. Faz um teste hoje. Esse monte de mulherada que está aí vendo a gente. É Tá verdade. cansada? Toma banho e vai transar. Vira e dorme. Tá tudo bem, né? Não precisa dessa. A gente que complica demais as coisas. A gente que dificulta. E tenho certeza que o maridão vai adorar esse negócio de transar e dormir, que tá tudo bem. E até uma perguntinha que acabou de chegar aqui, né, Fabi? Mas eu não tenho namorado e marido. E aí? A gente acabou de falar, né? Cadê o autoconhecimento? Cadê o descobrir as sensações? Gente, sensação de um orgasmo, ele vai acontecer você sozinho ou você acompanhada. Não se prenda só a um parceiro, né? Entra naquele quesito, vamos nos conhecer melhor, vamos nos tocar, e aí? Aí acontece. Muitas mulheres começam a ter orgasmos quando começam a se masturbar. Exatamente. Porque aí a gente sabe aonde a gente gosta. Então, Sim, assim, mas o sexo oral com fulano não é gostoso. Mas se você direciona sutilmente aonde essa pessoa vai ficar, o que, que ela vai fazer, vai ser delicioso. Agora, se você não sabe se você gosta forte, se você gosta lento, se é com pressão, se é sem pressão, se você não sabe, aí complica. ele não vai saber, minha amiga, Ó, ele vai tem ficar lá. tentando. Estão falando que os homens nem dão bola para tudo isso, que é coisa de mulher, a gente que se importa. Eu costumo dizer que a gente se importa mais, porque como a gente tem relativamente uma dificuldade maior, a gente que busca coisas que nos facilitem, certo? Então eu acho que o caminho é esse, a gente que tem que buscar, não só a gente, mas está incomodando a gente que busca. E se você for colocando com jeitinho isso na relação, né, vamos entender que tem homens cabeças muito mais fechadas e homens com cabeças mais abertas. Mas se você for colocando isso aos pouquinhos na relação, ele vai gostar. Né? Eu falo assim que, tipo, uma vez eu soltei uma pesquisa para saber da mulherada quem já tinha mandado nude ou não. A maioria já mandou, né? Seja para um marido, tal. E são essas provocações que eu falo, né? Lógico que com todo o cuidado de se expor, mas a gente precisa aflorar essa sexualidade entre o casal. E a gente precisa mostrar pro cara que, ó, meu bem, não é só assim que tá bacana. A gente precisa de um algo mais. Vamos explorar um pouquinho mais aí. Com certeza. E falando em explorar o corpo, né, Fabi, também veio bastante pergunta relacionada ao pompoarismo, né? Então, às vezes o pessoal pergunta, principalmente por mexer com musculatura, trabalhar com essa parte pélvica, né? Às vezes vem a questão, mas você dá aula de pompoarismo, faz o curso, né? Então, eu digo não. E por que não, né? A fisioterapia pélvica, ela é diferente do pompoarismo. Os dois visam trabalhar a musculatura, mas de uma forma diferente. O pompoarismo, ele é uma técnica.
né? E essa técnica, ela é utilizada para aumentar, sim, a relação, com relação ao prazer do homem e da mulher, mas para você desenvolver essa técnica, você precisa ter o conhecimento da sua musculatura e saber como que está essa musculatura. Se essa musculatura está saudável, é uma musculatura que ela sabe contrair, ela sabe relaxar. Eu falo que é uma musculatura funcional. Se você tiver alguma disfunção, não adianta comprar um curso de pompoarismo, né? Comprar os acessórios para o pompoarismo e achar que vai sair pompoando por aí. Não vai, gente, não vai, tá? Exemplo da musculatura tensa por uma dor. Se a musculatura é tensa, provavelmente o nível de relaxamento dela é pequeno e a contração também. E aí você vai lá no curso, às vezes, né, a gente fala 10 contrações de 4 séries. Se a pessoa ela não consegue realizar 2, como ela vai realizar 10? E aí pode piorar, tá? Aí pode piorar, essa dor vai ficar maior, essa musculatura vai ficar mais fraca e, por fim, vai acabar gerando uma frustração na mulher, porque ela não vai conseguir pontuar, ela não vai conseguir fazer os exercícios e isso pode ocasionar até a parte emocional piorar um pouquinho e mexer um pouco mais, né? Então, tem essa grande diferença. Ah, mas o pompoarismo é ruim? Não, lógico que não. Se a sua musculatura está funcional, você se conhece, sabe utilizar, é uma técnica muito legal, muito bacana, né? Dá pra gente trabalhar essa parte sexual, do prazer, nossa, sem sombra de dúvidas aí, e além, tanto com a parte só do contrair e relaxar, quanto com a parte dos acessórios, que a Fabi também vai mostrar pra gente, né, Fabi? Bom. E só fala uma coisa, Érica, eu recebi a pergunta e é muito na prática, assim, quando que eu sei que eu preciso procurar uma fisioterapeuta pélvica? Na verdade, Fabi, essa questão é até bacana que foi levantada. Por quê? Às vezes a pessoa só procura o serviço de fisioterapia quando ela sente algum desconforto. Quais são os desconfortos mais conhecidos? Incontinência urinária, preparação de parto, ou às vezes a dor, né, em si, na relação ou de exame. O que eu falo é que a gente precisa aprender a trabalhar no preventivo, a prevenção. E como que é a prevenção disso? Faz uma avaliação pélvica. Procura um fisioterapeuta pélvico, tem que ser especialista nessa área, na área pélvica, e faz uma avaliação. Nessa avaliação, a gente fala para o paciente como que está essa musculatura, o que ela precisa trabalhar. Ó, tá bacana, dá para melhorar aqui, ó, tá um pouco tensa. É avaliado tanto a parte muscular do períneo como um todo, né? Porque envolve a parte abdominal, envolve a parte de coluna. A gente mexe com, até com a respiração tá envolvida nessa parte. Então, quem puder trabalhar aí o antes, né? O conhecer o corpo, fazer essa avaliação antes, os ganhos são bem maiores. Tem alguma idade que você indica, Érica? Tipo, olha, a mulher, a partir de tal idade é mais bacana fazer essa avaliação? Geralmente começou a atividade sexual, né? A vida sexual já pode estar vindo fazer avaliação. Tem a fisioterapia pélvica especializada em criança também, né? Que é a parte, entra a parte aí de incontinência urinária, ou às vezes a criança que faz o xixi na cama à noite. Então tem a especialidade que trata a parte de criança e adolescente também. Mas com relação à musculatura mesmo, começou o início de atividade sexual ou sentiu algum desconforto, já pode procurar, que a gente já consegue ajudar. Que legal, é muito legal saber disso. Assim, são informações que a gente não tem. Então, uma mulher, ela procura um ginecologista, mas dificilmente você vai encontrar uma mulher que já fez uma avaliação dessa. Deixa eu pegar uma coisa. Às vezes o pessoal vem para avaliação com indicação médica, né, Fabi? Hoje a gente tem bastante médico que reconhece, né, a nossa profissão com relação tanto a pelve, tratamento de dor, gestante. Então hoje a gente já tem bastante indicação, mas ainda assim é bem desconhecido. O pessoal tem bastante gente sofrendo aí que não precisava estar. Fabi, a gente tem acho que 10 minutinhos. Você quer mostrar os acessórios da parte de pompoar? Vou mostrar duas coisinhas aqui que eu separei. Uma é porque quando a gente fala que precisa ser discreto, esse é um vibrador, só que ele é em formato de batom. Então, tá lá, ninguém vai saber que é um vibrador, guardou, tá na bolsa, tranquilo e seguro. E aí as benditas bolinhas tailandesas, que a mulherada procura muito, porque aparece muito em filme,
E Sim. aí tem toda essa questão, né, do pompoar em acessórios um pouco mais eróticos. Então, assim, eu acho que dá para fazer os dois. Dá para a gente fazer o exercício, dá para a gente brincar, né? Acho que a gente tem que se permitir. Então, assim, os acessórios, os brinquedos, eles existem para isso, né? Tem uma infinidade de possibilidades e é só para ajudar. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que a fisioterapeuta, é que a terapeuta, é que os acessórios, eles estão aí para você ter uma vida mais prazerosa, porque é isso que a gente precisa. E o conhecimento é fundamental nessa vida. Como tudo, né, Fabi? Falo que o conhecimento, quanto mais a gente adquire, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Porque não para, é constante, né? É atualização, é mudança. Exatamente. E com o corpo, com a gente, o autoconhecimento é a mesma coisa, né? É algo para sempre. Bom, pessoal, a gente está com um tempinho contado. Já me cutucaram aqui. Nós vamos estar respondendo as dúvidas, né? Quem quiser saber um pouquinho mais do assunto, com relação tanto à parte terapêutica quanto à parte física, né? De tratamento e até os acessórios que a Fabi mostrou também. Pode mandar as dúvidas e as perguntas via direct, a gente responde, a gente passa para a Fabi também, né, Fabi? Vai ter o contato da Fabi, a gente vai deixar, certo? Eu agradeço todo mundo, né? Que ficou aqui com a gente. Já estão me contando aqui também que a live vai ficar salva. Que delícia! Aí que alguém não conseguiu Foi um assistir, né, prazer. Fabi? Foi delicioso. E que possamos fazer esse bate-papo aí mais vezes. Com Gente, certeza. um beijo para todo mundo que assistiu aí. Os comentários estão passando, tá uma delícia, não dá para responder todo mundo. Qualquer coisinha é só mandar no direct que eu vou ter um prazer imenso em falar com vocês também. Com certeza, Fabi. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Olha, tinha bastante menininhos, muito bem.